irmão. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque nós vencemos mais uma semana, Senhor. Te louvamos porque pudemos presenciar, Senhor, a sua intervenção nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque pudemos ver, Senhor Deus, o teu agir em cada momento, Senhor. A tua vida em nós realmente é algo incomparável, Senhor. E nós te agradecemos e te louvamos por isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado como viver da melhor maneira, Senhor. Agora, Deus, venha com o teu Espírito Santo e traga, Senhor, a tua palavra, para que nós possamos viver, Senhor, ainda mais intensamente essa vida que o Senhor nos proporcionou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Aleluia. Bom ver algumas pessoas aqui que estão abrilhantando aqui. Estamos felizes por ver o Cris, a Paulinha, a Ana Júlia, né? A Bia, a mãe, a filha do Nato, né? Os outros eu não vou falar porque são daqui, né? Vai ficar chato. Mas sejam bem-vindos, é bom tê-los aqui conosco. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Eu queria hoje falar com vocês algo muito importante que eu vejo, que é a questão da vida. E eu queria falar sobre uma vida que Deus nos dá. Amém? É uma vida abundante que a Bíblia fala. E essa vida é uma vida incomparável. Então eu queria falar isso com você essa noite, sobre a vida incomparável que Deus nos dá. Amém? Amém. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 2. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Efésios 2, de 1 a 10. Todos acharam? Se não acharam, está aqui, podem acompanhar. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém?
Então eu queria que você falasse comigo assim: eu sou salvo pela graça, através de Jesus. Amém? Somos salvos. E quem é salvo? Quem crê em Jesus. Então a salvação do quê? De um distanciamento eterno que haverá. Porque a morte é isso, a morte é a separação. Então o que nós vamos ver hoje é essa questão da vida que Deus nos proporciona. Uma vida incomparável. Uma vida que é inigualável. Uma vida que não tem com que não temos como mensurar. Porque é algo que extrapola o natural. É algo espiritual e sobrenatural. Então é algo incomparável. Conta essa história de um homem muito rico. E ele tinha uma filha que ele amava muito, aquela filhinha que ele tinha. E aquela filhinha era a melhor coisa que ele tinha. Ele fazia tudo por ela. Então a menina estudava nas melhores escolas. Ela tinha as melhores roupas, os melhores perfumes. Aquela menina tinha os melhores tênis. Aquela menina era tratada da melhor maneira. Tudo que ela precisava, ela tinha. O seu pai, ele conseguia satisfazer todas as suas necessidades. E um dia aquela menininha foi para a escola, ela tinha 12 anos. Ela foi para a escola e quando ela estava na escola e o seu pai estava tranquilo no seu trabalho. E aí chegou a noite, o papai já estava esperando a filha e a filha não chegava. Então o pai ligou para a escola e falou: escuta, e a minha filha, ela não chegou. Eles falaram: mas sua filha não veio hoje estudar. Então ele ficou muito preocupado e começou a ligar para as pessoas para ver. Ninguém sabia o que tinha acontecido. E tarde da noite ele recebeu um telefonema falando assim: olha, eu estou com a sua filha, eu a sequestrei e ela está refém comigo. E para você ter a sua filha de volta, você terá que pagar um preço para resgatá-la. E depois que recebeu aquele contato, ele nunca mais recebeu contato algum. Passaram-se 20 anos. E ele não sabia o que tinha acontecido com aquela menina. Ninguém sabia. De um determinado dia, ele recebe um telefonema da delegacia falando assim: olha, nós acreditamos que nós encontramos a sua filha depois de 20 anos. Nós pensamos que essa moça é aquela filha sua que foi sequestrada. Aquela menina foi achada e realmente era a filha daquele homem. Então, conversando com ela falou assim, e conversando com o homem que a havia sequestrado, o que aconteceu? O sequestrador, ele se apaixonou pela menina de 12 anos, e a menina se apaixonou pelo homem. Então, eles viveram esses 20 anos como marido e mulher. Lá naquele lugar, num morro, numa favela do Rio de Janeiro. E aí, quando encontraram aquela moça, a levaram para sua casa, para o seu quarto, levaram para as suas coisas, levaram de volta ela para a sua vida. Todas as coisas que aquele pai deixou de fazer durante tanto tempo, ele fez por ela novamente. Mas aconteceu uma coisa. Aquela moça, agora uma mulher,
ela não conseguia mais se acostumar com a vida que o seu pai podia lhe dar. Então ela preferiu voltar para o lugar da onde ela sempre esteve, lá na favela, voltou para a favela e permaneceu lá e continuou vivendo naquele lugar. Porque ela não conseguia mais viver no lugar de onde ela realmente era. Efésios 2, de 1 a 3, conta uma história que é mais ou menos isso que aconteceu com a humanidade, com o ser humano. Efésios 2, de 1 a 3, fala assim: olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Queridos irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que Deus criou a humanidade e Ele fez tudo o de melhor para que a humanidade vivesse da melhor maneira. Mas nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 3, que Satanás sequestra a humanidade de Deus e leva o homem para longe de Deus. Leva o homem para viver distante de Deus. Gênesis capítulo 3, no versículo 6, fala assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu também ao seu marido. A humanidade, ela, em um determinado momento, no início do relato bíblico, diz que o homem, ele é seduzido por Satanás, e então ele é levado a fazer aquilo que Deus havia falado para ele não fazer. E o que Deus havia falado para ele? Deus havia falado assim: olha, você não deve fazer tal coisa, que é ali simbolizado pelo fruto que estava numa árvore. É uma simbologia de algo que o homem não deveria fazer, que o ser humano não deveria fazer. E ali, nesse relato de Gênesis 3, que todos nós conhecemos, diz que o homem então decide agir justamente ao contrário daquilo que Deus havia falado para ele. Então, nesse momento, o homem sai do plano de Deus, que Deus tinha, a melhor vida, a vida mais agradável, o paraíso, a ideia de que todas as coisas eram boas, de que tudo era o melhor. O homem decide sair e, por conta e risco, ele decide viver do jeito dele. E nesse momento, então, o homem é tirado de Deus, dos planos de Deus, e é levado então para estar com Satanás. Satanás sequestra Deus. E aqui em Efésios 2, do versículo 4 em diante, até o versículo 5, fala que Deus não se satisfaz, e Deus não permite que as coisas continuem dessa forma.
Então Deus, Ele vai em busca daquele homem que tinha sido sequestrado, do ser humano que havia sido sequestrado por Satanás. E como todo sequestro é pedido um resgate para que aquela pessoa seja liberta, Deus, então, Ele paga o resgate seu e meu. E como que isso acontece? Efésios 2, de 4 a 5, fala assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Romanos 5,17 fala como que foi feito isso, como que Deus fez. Olha o que fala em Romanos 5,17. Fala assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, ou seja, se pela transgressão de Adão a morte reinou, ou seja, a separação. Morte significa isso. Morte significa separação. Por que que você vê que uma pessoa morreu? Porque ela não tem mais movimentos. Aquilo que fazia com que ela sentisse, que ela se movesse, que ela tivesse a respiração, aquilo é tirar, se separa do corpo, então ali está a morte. Então quando Deus falou para Adão, ó, se você fizer isso, você vai morrer, a ideia que Deus estava querendo passar para Adão e para Eva, era que, olha, se você fizer isso, você vai se separar de mim. Era isso que Deus estava querendo dizer. Você vai se separar de mim. Então, como essa atitude de Adão toma essa atitude, então o homem se separa. E é nessa situação que o mundo vive. Separado de Deus. Fazendo o que querem. Vivendo do jeito que acham que vai lhes trazer prazer. Vivendo da forma que acham que a vida faz sentido. Então o mundo vai vivendo. Então aqui fala que essa morte, essa separação veio sobre a humanidade. Por isso que fala aqui, a morte reinou por meio dele. Mas aí a Bíblia continua aqui em Romanos 5,17, fala assim: muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Então, o resgate pago por Deus, para que nós tivéssemos a vida, novamente, a vida que Ele planejou, o resgate pago foi Jesus. O resgate pago foi Jesus. Então, Gênesis 2,17 fala assim, olha, quando Deus fala com eles lá, no início de tudo, fala assim: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então aquela obediência trouxe esta morte do homem de Deus, a separação. E o homem come, Deus falou não coma, e Deus faz, então a separação é implantada. E aí em Gênesis 3:23 fala assim: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim. Então ali é configurada então esta separação do homem do seu Criador. E aí aqui fala que a desobediência traria a morte. Então a consequência da desobediência era a morte. Então para alguém ser resgatado, essa condição teria que ser satisfeita.
Qual a condição? Que se pecar, morre. Então é por isso que a Bíblia diz que todos nós pecamos, porque viemos de uma matriz que era Adão e Eva. E essa matriz foi passando de pai para filho, de geração em geração, foi passando o pecado, foi passando essa separação, foi passando esta doença espiritual chamada pecado. Então o que Deus faz? Deus fala, bom, então, para satisfazer esta condição de que se alguém pecar vai morrer, eu vou mandar o meu filho morrer em lugar daquelas pessoas, para elas poderem então voltar para mim. Jesus então é o pagamento daquilo que foi da nossa condição de sequestrados por Satanás. Jesus é esse pagamento. Jesus nos substitui lá na cruz do Calvário. Naquela cruz, quem deveria estar éramos nós, porque todo homem pecou diante do Senhor. Então todos deveriam, mas Jesus substitui o homem naquele momento diante de Deus. Então nós podemos ter acesso a Deus, e você pode ter acesso a Deus. É por isso que a Bíblia fala aqui, pela graça sois salvos. Deus escolheu isso. Então houve esse resgate, e esse resgate foi pago. E é algo que nós não podemos entender. É algo que foge do nosso entendimento. Deus te ama mais do que você ama o seu filho. Deus ama mais você do que você ama a sua esposa, o seu esposo. Esse amor de Deus, ele não pode ser entendido por nós. Romanos 8, 38 e 39, o apóstolo Paulo fala assim: pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E durante muito tempo eu entendi errado esses versículos. Eu entendia que o nosso amor, o meu amor para com Deus, ele não pode por causa do meu amor para com Deus, eu não posso me separar dele. Esse era o meu entendimento. Mas aqui nesses versículos está relatando o amor de Deus para com você. Ou seja, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação pode separar Deus de você. Seria mais ou menos nós entendermos que um pai está com um filhinho atravessando uma rua. E aquele filhinho, por não entender os perigos de uma avenida, que o carro pode matá-lo, o filhinho quer correr no meio da avenida. E ele quer soltar a mão do pai de qualquer jeito. Deixa papai eu correr, eu quero passar, deixa. E ele vai. E aí o pai faz o quê? Segura ainda mais forte na mão do seu filho.
falando: olha, você não vai se afastar de mim. Você não vai se separar de mim. Então, Deus, Ele tem um amor incondicional por nós, por você e por mim. Deus tem um amor que vai além daquilo que você pode entender. Nada pode te separar de Deus. Glória a Deus. Nada. Deus não se separou de você. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, seja em que área for. Doença, falência, dificuldades em alguma área, seja ela qual for. Eu quero te dizer que isso não separa Deus de você. Você pode não estar se apercebendo, mas Deus continua a segurar na sua mão. Deus continua com você. Deus continua te conduzindo. Deus continua trazendo mensagens para você. Deus continua enviando anjos, pessoas que levam a palavra dele para você. Deus continua mostrando para você que você é filho de Deus, que você foi comprado na cruz, que a graça de Deus te salvou, que você é alguém que foi comprado na cruz por Cristo, que você é filho de Deus. Deus continua a mostrar para você que Ele está na sua vida, apesar de você não sentir, apesar de você querer ficar correndo, tirando a mão de Deus. Deus continua a dizer: eu estou no controle da sua vida e eu continuo a dirigir a sua vida, de uma forma que você entenda ou de uma forma que você não entenda. Então, diante disso, eu queria que a gente pensasse como nós estamos diante de um amor tão grande que Deus tem derramado sobre nós. Como estamos vivendo? Talvez a gente esteja se sentindo como está descrito aqui nos versículos de 1 a 3, que fala que estavam mortos em suas transgressões e pecados, vivendo dessa forma, vivendo do mesmo jeito que todos vivem, andando do jeito que todos andam, mortos em seus pecados, fazendo o que todos fazem. Talvez você esteja pensando e sentindo dessa forma. Talvez você esteja se sentindo assim. Mas existe algo de bom que eu queria te falar, uma boa notícia que Deus tem para nós. Nós podemos desfrutar de uma vida incomparável. De uma vida que vai além de tudo aquilo que nós podemos viver. Podemos desfrutar de uma vida plena que Deus promete. João capítulo 10, versículo 10, fala assim: eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância, vida plena, vida completa. E é isso que Deus quer que a gente viva e que a gente desfrute. Como nós, então, podemos viver essa vida incomparável? Efésios 2, versículo 5, que nós lemos aqui no início, fala assim: deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então nós podemos experimentar esta vida plena. Talvez você não esteja vivendo isso, mas nós podemos experimentar essa vida plena. Como é essa vida? É uma vida que tem um outro padrão. É uma vida que tem outras prioridades. É uma vida que tem outro foco. É uma vida que flui do céu e não daqui. É uma vida
que nós podemos mergulhar nesse oceano de graça, de amor que Deus nos dá. Nós podemos viver isso. Então, nós muitas vezes não vivemos isso. Muitas vezes nós não sentimos isso. Porque, pelo tempo, assim como aquela menina que eu contei na história inicial, ela ficou muito tempo sequestrada lá. E acostumou a viver daquele jeito, naquele lugar. Muitas vezes nós estamos acostumados a viver conforme todo mundo vive. Conforme as pessoas que não conhecem Deus vivem. Então, nós vamos vivendo desse jeito. Vivemos, então, como pessoas que ainda não conhecem Deus. Fazemos o que eles fazem. Vivemos com os pecadores. Preferimos viver a vida natural a viver a vida sobrenatural que Deus tem para nós. Deus tem uma vida sobrenatural para nós vivermos. Então, nós podemos viver, é isso que Deus está falando, que nós podemos viver numa outra realidade. Numa outra realidade. E como que nós então podemos viver dessa forma que Deus propõe, que Deus fala? Como nós podemos fazer isso? Versículo 6 aqui, de Efésios 2. Abre sua Bíblia. Eu queria que a gente lesse juntos a primeira parte desse versículo. Deus nos ressuscitou com Cristo. Amém? Então a primeira coisa que nós precisamos relembrar, ou se você ainda não entendeu isso, você precisa crer na ressurreição com Cristo. Nós precisamos voltar a ver isso. Eu sou cristão porque eu creio que Cristo ressuscitou dos mortos. A diferença do cristianismo de outras religiões, uma das diferenças principais é essa. Nós cremos que Jesus ressuscitou. Nós cremos na ressurreição de Cristo. E quando nós cremos nisso, nós transferimos isso e nos identificamos com essa ressurreição. O que nós pensamos? Se Cristo ressuscitou, então eu posso mudar de vida também. Eu posso ter uma nova vida. Eu posso ter uma vida diferente. Se Cristo ressuscitou, podemos ter nova vida também. Isso que nós precisamos voltar a olhar e a crer e a perceber. Nós somos cristãos porque Cristo ressuscitou e eu ressuscitei com Cristo. Eu ressuscitei com Cristo. Eu tenho uma nova vida. Você pode falar isso comigo? Eu ressuscitei com Cristo. Eu tenho então uma nova vida. Aleluia. João capítulo 11, versículo 25. Jesus, quando ressuscita Lázaro, olha o que Jesus fala para Lázaro, para Marta e Maria. Jesus fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Você crê em Jesus? Então o que Jesus fala? Aleluia. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Então eu não preciso viver
como todos vivem. Eu posso viver de uma maneira diferente. Eu posso viver de uma maneira espiritual. Deus quer conduzir a sua vida. Deus quer andar com você através do Espírito Santo. Deus quer estar com você onde você está. Deus quer fazer parte da sua vida. Então, precisamos crer na ressurreição com Cristo. Amém? Não perca isso de vista. Evangelho não é só voltado para coisas materiais. Isso é consequência da vida que eu tenho com Deus. É consequência. Deus espera que nós creiamos nisso e que nós tenhamos essa percepção. Outro fato importante está nesse mesmo versículo, só que na segunda parte, lá de Efésios 2, versículo 6. Efésios 2, 6, na segunda parte, fala assim. Vamos ler. E com Ele nos fez nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Então nós precisamos assumir a nossa identidade celestial. O que eu estou querendo dizer? Eu estou falando para você que nós precisamos entender que nós não somos desse mundo. Não somos daqui. Estamos aqui. Mas a nossa pátria é o céu. Nós somos cidadãos dos céus. Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais. Cristo te levou para uma outra dimensão. Você faz parte do céu, meu irmão. Então é por isso que muitas vezes nós não nos encaixamos nos lugares. Aquilo que traz prazer para as pessoas não traz para nós. Aquilo que é bom para alguns não é bom para nós. Por quê? Porque nós temos uma essência diferente da essência daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. A sua essência é a essência celestial. Você pode falar comigo? A minha essência, aquilo que Deus fez por mim, me fez ser um cidadão assentado nas regiões celestiais. Jesus fez isso. Ele te deu esse direito. Aleluia. Esse cântico que o Elvis canta eu gosto muito. Antes da cruz estava condenado. Antes da cruz estava condenado. Eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Então eu quero dizer para você que você, se ainda não teve esse momento com Deus, você precisa ter. Amém. Você precisa entender que você é muito mais do que isso aqui que nós estamos vendo. Amém. Você é um espírito eterno. Deus te criou para ser eterno. Aleluia. Então, precisamos perceber isso. Jesus veio para isso, para te levar de volta para o lugar da onde você foi sequestrado. Para isso que Jesus veio. Amém.
nós precisamos perceber que nós temos uma identidade dos céus, uma identidade celestial, e nós precisamos assumir isso. Glória a Deus. Parar de olhar só para coisas materiais, parar de olhar só para problemas, parar de olhar só para dificuldades, começarmos a olhar para o céu, onde Jesus está, onde as coisas acontecem. Você deve se fixar os seus olhos lá. Você é de lá. Você é dessa espécie, uma espécie diferente de ser humano, uma espécie comprada por Jesus na cruz do Calvário. Amém? Amém. Versículo 8 e versículo 9. Efésios 2, versículo 8 e 9, nos traz um outro ponto significante para as nossas vidas. Olha o que fala o versículo 8. Fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, outro ponto importante para nós vivermos essa vida incomparável que Deus tem para nós, é nós vivermos pela fé. E o que significa isso? Será que é ter pensamento positivo? Isso é fé? Não. Isso não é fé. Fé é você esforçar-se menos e render-se mais a Deus. Você entendeu? Glória a Deus. Quando Paulo traz essa revelação e fala que não por obras, ele está dizendo isso. Para de querer conquistar as coisas pelo que você faz. Entenda que você precisa se render mais àquele que tem todas as coisas. Se dobrar mais diante daquele que tem todo o poder. Se curvar mais diante daquele que tem o mundo nas suas mãos. Se render mais. Isso é fé. Fé também é eu entender menos e obedecer mais. Tem gente que fica querendo entender Deus, entender o que Ele faz, por que Ele faz, por que eu estou passando por isso, por que Deus permite isso, por que aconteceu um furacão lá em determinado lugar. Para de querer entender e obedeça mais a esse Deus que tem todo o poder. Isso é fé. Fé vai além da minha razão. Fé é eu reconhecer que Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas. Então eu me submeto a esse poder que esse Deus tem. Isso é fé. Fé também é eu me orgulhar menos e depender mais de Deus. Glória a Deus. Deus é bom. É eu parar de achar que eu sei tudo, que eu tenho todas as respostas,
as ciências explicam tudo. As ciências não explicam tudo. Elas têm algumas informações, elas têm grandes informações. Mas tem coisas que elas não explicam. Então, eu preciso parar de me orgulhar e preciso depender mais desse Deus poderoso. Isso é fé. Amém? Afinal de contas, você não nasceu por vontade própria. Você não produziu a sua vida. Nós recebemos a vida quando nós nascemos. Não foi isso? Recebemos a vida. Então, essa vida incomparável que Deus nos dá, ela é vivida pela fé. Glória a Deus. Amém? E outro ponto significante que eu vejo aqui, importante, nesse texto, está no versículo 10. Vamos ler juntos? Porque somos Então, você não é salvo pelo que você faz, como nós já falamos aqui. Algumas religiões pregam isso e falam isso. Você será salvo por aquilo que você faz. Mas aqui existe a revelação de Deus, e Ele deixa bem claro que você não é salvo pelo que você faz, mas para fazer o que Deus planejou. Então Deus te salvou para fazer algumas coisas específicas que você faz. Obras que vão glorificar e revelar o poder e o amor de Deus. A sua vida é incomparável. Não pode ser comparada com a vida de ninguém. Por quê? Porque existem obras específicas para você realizar. Amém? Eu não vou poder fazer. É só você que pode fazer esta missão especial que Deus tem para você realizar. Amém? Deus é bom. Então, viver por Deus, viver por Deus e para Deus, é viver essa vida incomparável, essa vida sobrenatural que Deus tem para nós. Precisamos, então, começar a buscar isso. Eu não posso ficar achando que Deus vai mandar uma gota de vida diferente para mim. Não. Deus já mandou. Você já foi salvo. Você já creu no Filho de Deus que foi enviado. Então o que precisa fazer agora? Começar a caminhar nessa vida que Deus deu para você. Fazendo isso, você vai perceber que essa vida realmente é algo totalmente diferente daquilo que existe por aí. Amém? Eu queria orar com você nessa noite. Queria que você fechasse seus olhos. E nós vamos orar. Primeiro eu queria perguntar para você que veio aqui, se você já tem esse Deus
habitando em você, o Espírito Santo. O resgate foi pago. Então eu preciso tomar isso para mim. É como se eu chegasse aqui para você e falasse: olha, tem um presente aqui, ele está em cima dessa mesa. Esse presente é para você. Esse presente é seu. Esse presente já foi dado, ele está aqui. Mas se você não pegar o presente, não desembrulhar o pacote, não pegar aquilo, você não vai usufruir daquele presente que foi dado. Foi isso que Deus fez. O presente foi dado. E eu queria perguntar para você que está aqui: você já pegou esse presente para você? Você já está usufruindo dele? Se não, é preciso fazer. Você precisa falar isso, falar: Deus, eu quero esse presente para mim. Venha, me dirija, me controle, Senhor, dirija a minha vida. Eu reconheço que Tu és o Senhor da minha vida. É isso que precisa ser feito. Amém? Eu queria orar com você. Alguém quer fazer isso hoje? Entregar sua vida a Jesus? Eu não estou falando de você ser crente. Estou falando isso. Estou falando de você reconhecer o que Deus fez por você e tomar isso para você. Alguém quer fazer isso? Eu queria orar com você. Alguém? Alguém? Alguém quer fazer isso? Sabe, uma decisão muda uma eternidade. É isso que a Bíblia revela. Então eu queria estender isso um pouquinho. Não quero ser cansativo, mas eu não posso deixar você sair daqui sem essa convicção. Alguém quer fazer isso? Amém? Mais alguém? Amém? 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 Glória a Deus. Sabe, gente, eu já estou terminando, mas essa decisão é algo muito pessoal, é só minha. O meu filho, eu amo o Mateus, ele é o melhor que aconteceu para mim, mas eu não posso aceitar Jesus por ele. Ele tomou a decisão pessoal. Então, é algo muito íntimo. Amém? Então, mais alguém quer fazer isso? Mais alguém? Eu gostaria de orar com vocês que levantaram a mão. Amém? Amém? Vem aqui, eu quero orar com vocês dois. Vem aqui. Vem aqui, Márcio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Longe de Deus, pela graça, salvação concedeu, depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador, que era eu, longe de Deus, mas pelo seu amor, os sonhos reviveram. Senhor Deus, esta noite, eu decido te receber, meu Senhor, como meu Senhor, meu Salvador, entra na minha vida, muda o meu destino.
queria perguntar para você, você que já tem Jesus, eu queria perguntar, como está a sua vida incomparável? Como está? Nós vimos que Deus, assim como aquele pai não larga o seu filho, Deus está te segurando. Mas como você está com Deus? Às vezes o filhinho quer se parar, tirar a mão do pai, mas o pai segura. Como você está? É isso que eu queria perguntar. Será que não está na hora de você abraçar mais esse pai? Chegar mais perto dele? Falar ainda mais, olha, pai, eu te amo, obrigado pelo que o Senhor fez por mim. Usa mais a minha vida, Senhor. Usa mais o meu jeito de ser. Então eu queria que a gente pensasse isso. Como estamos diante desse amor incondicional que Deus tem por nós? Como estamos? Então, se você entende que deve fazer isso, eu queria orar com você nessa noite. Amém? Então, se você entende que deve se aproximar mais, se dedicar mais, entregar-se mais, obedecer mais, se render mais, confiar mais, crer mais, eu queria que você orasse comigo. Amém? Então abaixe sua cabeça e vamos orar. Eu queria que você falasse com Deus. Fala para Ele aquilo que você quer fazer. Você e Deus. É o seu jeito de falar, a sua forma de fazer, de se relacionar com Ele. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus. Senhor Deus, nós nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti. Depois de ouvirmos essa palavra, que nos traz essa revelação, Senhor, de que nós podemos viver uma vida incomparável. Senhor, eu quero me colocar no Teu altar mais uma vez e Te dizer: Senhor, eu me entrego ainda mais a Ti. Usa-me ainda mais. Eu me rendo ainda mais a Ti, Senhor. Eu confio ainda mais em Ti, Senhor. Usa, Pai, cada pessoa que quer realizar aquilo que o Senhor planejou para ela realizar. Como nós vimos aqui, o Senhor nos salva para fazermos obras especiais. Então, Pai, usa cada pessoa que deseja, Senhor, fazer isso, ainda de olhos fechados. Eu queria perguntar para você: você quer se dedicar ainda mais a Deus? Fazer ainda coisas maiores para o Senhor? Se você quer fazer isso, eu queria que você desse um sinal. Amém, amém, amém.
Amém? Amém? Eu queria que vocês viessem aqui. Nós vamos orar de forma especial por você. Não sintam-se constrangidos aqueles que não vêm aqui, vierem aqui. Essa não é a nossa intenção. Podemos orar, dedicar ainda mais nossa vida. Amém? Pastor Arnaldo, pode me ajudar? A Ivete também. Vamos orar. Esse óleo não é nada místico, mas é uma simbologia do Espírito Santo, é só isso. Nós queremos então orar por você, Pai. Oramos nesse momento. Que era eu, hoje viveu, mas pela graça, salvação concedeu, depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pescador. Que era eu, hoje quem deu, mas pela graça, salvação concedeu, depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de sonhador. Que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor, meus sonhos reviveu. Aleluia a Deus. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele viveu, eu também vivi. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir, eu vou subir. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Aleluia! Eu também venci. Glória a Deus! Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir, eu vou subir. Aleluia! Amém. A Deus cruz. abençoe. Deus abençoe vocês. Continuem firmes. O Senhor tem grandes coisas para fazer através de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas pela graça, salvação concedeu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que celebração. Que bom estar na presença do Senhor. Poderíamos estar em outros lugares, mas estamos no melhor lugar que existe na face da terra, que é estar com a família de Deus, com o povo de Deus. Vamos estar de pé, queridos. Estenda suas mãos. Vamos orar.
nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua obra, Senhor Deus, em nossas vidas. Queremos dizer a ti, Senhor Deus, que nós estamos, Senhor Deus, ó Pai, disponíveis, Senhor, ao teu querer, à tua vontade, Pai. Que tu cumpra, Senhor Deus, ó Pai, conforme a tua vontade, Pai. Senhor, que nós possamos, ó Senhor Deus, ó Pai, ser, Senhor Deus, ó Pai, ó Senhor Deus, instrumentos impactadores, Senhor Deus, em outras vidas, ó Pai. Que tu prepares, Senhor Deus, ó Pai, ó Senhor Deus, vidas para que nós possamos, ó Senhor Deus, estar falando da tua graça, do teu amor, ó Pai. Que, Senhor, que essa água viva, Senhor Deus, não esteja represada em nosso interior, mas que esteja, Senhor Deus, transbordando, para que, Senhor Deus, ó Pai, nós possamos levar, Senhor Deus, ó Pai, aquelas vidas áridas, Senhor Deus, ó Pai, a teu oásis, Senhor Deus, a tua palavra, a tua semente, Senhor Deus, esta vida nova, Senhor Deus, que, ó Senhor Deus, não podemos conter em nós. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ternas consolações